Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Carol e estou aqui para mais uma aula de artes visuais com vocês. Crianças, lembrando que ainda é muito importante que a gente cuide da nossa saúde, tá bom? Então, evite sair de casa. Se sair de casa, sempre utilizando as máscaras de proteção e também higienizando as mãozinhas várias vezes por dia, com água e sabão e também com álcool em gel. Crianças, também continuem acessando diariamente aqui o portal Aba Digital. Sempre tem aulas novas para vocês, lives e vários conteúdos para cada vez vocês ficarem mais inteligentes. Bom, crianças, então vamos aí para a finalização da pintura dessa obra, né, que se chama Mulher com Pássaro, de Cavalcante, que nós iniciamos na aula passada, certo? Bom, eu expliquei, né, na aula passada que essa obra ela tem bastante as características do cubismo, né, principalmente por ter essa perspectiva do rosto dividido ao meio, de ter bastante as formas geométricas, essas linhas ao redor da obra, tá? Só que essa obra ela foi feita num estilo que se chama gravura, né, que eu expliquei que é como se fossem vários carimbos que vão finalizando, vão formando a obra, né, vários moldes. E aqui a gente tá fazendo de uma outra forma, né? A gente tá fazendo por desenho. Então, a pintura dessa obra não vai ficar igual à pintura do de Cavalcante, tá? Vai ficar um pouquinho diferente. Mas, mesmo assim, eu pensei a gente trabalhar com duas cores principais pra fazer a obra e trabalhar os tons diferentes dessas cores. Então, como a gente tem usado muito laranja, muito azul nas outras obras, eu achei interessante a gente mudar um pouquinho. E nessa obra de hoje usa tons de verde. Ó, aqui eu tenho várias cores verdes. Usa tons de verde e de rosa, que são cores que combinam bastante, são complementares, tá? Então a gente pode usar aqui os tons de verde e de rosa. E aí tem vários tons de rosa, vários tons de verde, né? Vermelho também, que é se fosse um rosa mais vivo, tá? E a gente vai mesclando aí essas cores durante aqui a pintura dessa mulher, tá bom? Outra coisa, aqui o redor dela, o entorno, a gente vai fazer bem colorido, tá? Aí, diferente também da obra original, que era preto e branco aqui o redor, né? Então a gente pode pintar cada linha ao redor dela de uma cor diferente para dar um efeito de 3D também, tá bom, crianças? Bom, então eu vou iniciar pintando aqui a nossa personagem, né? E depois eu volto pra explicar. E aí a gente pinta o pássaro e o fundo dela, né? Com essas cores diferenciadas, tá bom? Então, separei os seus lápis de cor. Podem ser cores iguais às que eu separei aqui, né? Verdes, rosas. Ou vocês podem fazer com as cores que vocês quiserem também, tudo bem. Mas é interessante sempre pensar em cores que uma complementam a outra. Por exemplo, verde com rosa e vermelho, azul com laranjas, tá? Pensando em cores para deixar bem equilibrada a sua pintura, tá bom? Bom, então vamos lá para a parte da pintura.
Bom, crianças, então finalizei aqui, né, a pintura da minha personagem. Pintei aqui o rosto dela com esses diferentes tons de verde, de rosa, né, um lilás também, que são cores complementares, né? Então o verde e o rosa, eles destacam um ao outro, tá? E agora eu vou vir para a pintura do meu pássaro e aqui do fundo, tá? Como a gente usou aqui bastante tons verdes e rosas, aqui e aqui eu pensei em fazer de uma forma diferente. O pássaro eu vou pintar de amarelo, usando esses dois tons de amarelo, fazendo um degradê, como eu fiz aqui, né? Então aqui a gente vem pintando com esse amarelo. E a borda, a gente vem passando esse amarelo um pouco mais escuro, ó, pra criar esse efeito de sombra, né? Então a gente vai usar essa outra cor nas extremidades. Então aqui na barriguinha dele, um pedacinho da asa, um outro pedacinho da asa. A gente vai usando um pouco dessas cores mais escuras para ter esse efeito de sombra, tá bom? Mas aqui também, tá? E o resto a gente pinta basicamente só de amarelo. E nesse outro lado a gente pode também fazer um efeitinho de sombra utilizando o laranja, tá? Que aqui vai ser o efeito de luz na realidade, né? A sombra vai estar para baixo. Então na parte de cima a gente pode vir fazendo só um risquinho laranja aqui, ó, para acender, dar uma luz para esse pássaro, tá? Aqui eu borrei um pouquinho, mas não tem problema. Certo? Então eu vou fazer o pássaro assim. E essa parte aqui de fundo a gente pode fazer bem colorido, tá? Pode tentar também usar cores diferentes das que a gente já usou no desenho. Aqui eu vou usar também, por exemplo, alguns amarelos, vermelhos, tá? Eu vou tentar fazer um degradê de amarelos e vermelhos nessas linhas. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então eu vou usar aqui, ó, um amarelo mais clarinho, um amarelo mais forte, um laranja mais forte, depois o vermelho, fazendo aqui uma graduação de cores, só que nessas linhas, dentro das linhas, né, diferente daqui do pássaro, que a gente vai misturar as cores para criar o degradê, tá bom? Ou vocês podem pintar bem colorido também, não tem problema. Eu quero fazer assim, porque aí eu já consigo explicar para vocês sobre a graduação da cor e deixar bem colorido, bem vivo ao mesmo tempo. Tá bom, crianças? Então, vamos lá para a finalização da pintura do nosso desenho.
Bom, crianças, e essa foi a finalização da pintura da obra Mulher com o Pássaro de Di Cavalcanti, tá bom? Bom, como que nós fizemos essa composição? Nós utilizamos 2 tons, né, ou 2 cores e vários tons dessas mesmas cores, né? Então a gente utilizou o verde bandeira, né? O verde água, o verde mais escuro, tá? Utilizamos principalmente essas 3 cores, né, nas regiões maiores. Usamos também o rosa, o lilás, o rosa escuro para detalhes, tá? Então a personagem a gente fez usando basicamente o verde e o rosa. E aí ao redor, né, e o pássaro nós fizemos utilizando tons de amarelo e laranja. E aqui nós fizemos um degradê, ó, de amarelo e laranja. Então a gente usou um amarelo bem clarinho, depois um amarelo vivo, depois um amarelo ocre, depois um laranja, depois um vermelho mais escuro, e aqui era um vinho, né? Que também quase não apareceu porque é bem pequenininho esse pedacinho que faltou, certo? Então olha que legal, nós estudamos um pouco das cores, né? Aqui da graduação da cor do amarelo. O amarelo, quando escurece um pouquinho, fica amarelo mais escuro, vai pro ocre, pro laranja, que já é o amarelo com um pouco de vermelho, depois o vermelho escuro. Isso é o degradê dessas tonalidades de cores, né? E aqui no pássaro nós também foi o único lugar que a gente fez um degradê com essa técnica de pintura que a gente mistura uma cor com a outra, né? Que a gente fez o pássaro amarelo com aqui um tom de ocre embaixo e aqui uma luzinha laranja, né? Pra dar uma vida maior pro passarinho, tá bom, crianças? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Pintem aí na casa de vocês, mandem a foto lá no WhatsApp da aba, usem a criatividade, tá? Não precisa fazer igualzinho esse. Esse é um exemplo e também é uma forma da gente estudar essa graduação das cores, tá bom? Mas vocês podem usar a criatividade e fazer da forma que vocês acharem mais legal, tá bom, crianças? Então, espero que tenham gostado. Assistam as nossas videoaulas, comentem aí no vídeo se vocês tiverem alguma dúvida ou mande lá no WhatsApp. E até a próxima aula, crianças! Tchau!